Em um, Conseguimos! Dois, três! Entrei! Doutora Ana! Jairo, que delícia estar com você aqui! Cada vez é uma surpresa, doutora Ana. Não é? É muito legal estar com você aqui. É que a gente vai vendo, vai tentando, põe aqui, põe ali, agora deu. Agora deu. Agora estamos bonitos na telinha, Ana. Estamos. A minha cachorrinha está latindo aqui de vez em quando, eu vou ter que mandar ela ficar quieta. Olha, Ana, eu tenho dois também, não posso falar nada. Volta e meia eles dão ar das graças por aqui. É? Você vai me ver assim, ó. Eu estou dando cutucão. Ana, estava dando as boas-vindas para o pessoal, dizendo que é sempre bom ter você aqui, que você é uma pessoa super importante hoje, não só pela prática clínica, pela prática de ensino, por ser uma grande comunicadora. E preciso contar, para quem não sabe, né? Tem gente que não sabe, a Ana foi minha professora. Tudo que eu sei de pediatria, eu hoje aprendi eu aprendo com com Ana. você. Ana, eu preciso te confessar uma coisa que eu nunca confessei. Quando eu entrei na primeira vez lá naquele PS, no pronto-socorro lá da SCUT, da pediatria lá da USP, que a Ana era minha professora, eu tinha medo de mexer naquelas crianças. Principalmente nas pequenininhas, fazer procedimento, colher gasometria, pegar a veia, aquela coisa toda. E ó, a Ana me fez perder o medo. Mas aquelas crianças lá são, né? Não são para qualquer uma pessoa, não. Nossa, né? PS, são HC. muito especiais, né, Ana? A gente entra de um jeito e sai de outro, né? Realmente uma lição de transformador, vida, né? É transformador, é uma lição de vida, assim. né? Uma lição de vida daquelas crianças, né? De força, de coragem dos pais, né? É bem legal, né? Não, é impressionante, é impressionante. Ana, minha querida, a gente fez uma live já tem um tempinho, a gente falou um pouquinho de saúde mental, né? Isso já tem quase um ano, né? A pandemia tem quase um ano, né? Dá para acreditar. Pois é, né? Assim, faz mais ou menos um ano a última vez que eu viajei. Eu também, mais de um ano. Pois é. E estamos aqui, né? Firmes e fortes, resistindo bravamente. E, Ana, hoje a gente queria conversar um pouquinho com você, queria sentir um pouquinho aí a tua opinião, o teu palpite, as tuas considerações, né? Não dava mais para segurar essas crianças em casa, né, Ana? Foi um ano praticamente de afastamento da escola, com, né, além de prejuízos na aprendizagem, né? Por mais que a gente fale que é igual, para muita criança não é igual, principalmente para as crianças que têm uma questão social, né, mais importante, mais impactante, né? Então, foi muito difícil para essas crianças e para os adolescentes, né? Há quem diga que foi a faixa de idade que mais sofreu com os efeitos do isolamento social. E aí chegou uma hora que o ano acabou, o ano começou, e aí precisava botar essas crianças na escola. Mas eu queria te perguntar aqui do fundo do meu coração o seguinte: eu estou acompanhando um pouco a história na Inglaterra, né? A Inglaterra estava com uma situação muito parecida, uma piora muito grande dos casos em novembro e dezembro. Eles fizeram super lockdown, né? Estão ainda 8 semanas praticamente em lockdown. Com um esquema de vacinação muito mais eficaz que o nosso, já vacinaram em algumas faixas de população, metade da população-alvo, uma queda importante de hospitalização, de casos graves, e aí eles estão, né, considerando agora voltar para as aulas, né, na retomada ali, acho que depois da Páscoa, né, agora em março, não, perdão, agora antes da Páscoa, agora em março, né, dia 4 de março eles começam a voltar para as escolas, né. Ana, já era a hora da gente voltar aqui no Brasil, nesse caos que a gente está?
Então, vamos lá para a gente entender a situação. Olha, no começo do ano passado, há um ano, quando começou essa pandemia, é aquela coisa, vírus novo, vida nova, para tudo. Vamos estudar esse vírus, vamos ver o que ele faz nas crianças, o que ele faz nos adultos, o que ele faz nos idosos, o grau de acometimento, a virulência dele, né? Se ele é grave ou não também para a criança. A gente supunha que as crianças eram grandes transmissoras, como sempre são de várias outras viroses, né? Tá, vamos estudar. Nisso tudo, para tudo. Lembra? Todo o Brasil inteiro fechou comércio, fechou tudo, escola fechada. Foi assim que foi. Ao longo de 2020, a gente foi estudando esse vírus, né? E muito rapidamente. Aí a gente entendeu que em criança o quadro é levíssimo. Mais de 90% das crianças ficam leves ou assintomáticas. 0,6% pode desenvolver uma forma grave, tá? E essa forma grave, ser diagnosticada, ainda tem uma terapêutica, que é parecida com aquela síndrome de Kawasaki, né? Que é a síndrome inflamatória multissistêmica. Tá bom. Então, a gente entendeu que, olha, não, para as crianças, tudo bem. E a gente entendeu também que ficar um ano fora das escolas, né, principalmente as populações crianças mais carentes, isso é gravíssimo para as crianças. Então, vamos lá. Será que a gente aguenta 2 anos? Essa é a questão. Então, vamos botar tudo num caldeirão e num cenário e entender o que está acontecendo. Olha, para as crianças é super importante voltar para a escola. Para elas, o risco da doença é leve ou assintomático, tá bom? Os professores podem ter segurança dentro de todas as medidas de proteção, na medida em que as crianças também não são mais transmissoras. Então, a gente não está expondo professor e funcionário da escola a um risco maior do que quem trabalha no supermercado, quem trabalha num posto de gasolina, quem trabalha numa banca de jornal, tá? Então, estamos ali, tá bom. E aí, como é que vai ser esse ano de 2020? Olha, esse ano de 2020, a vacina está engatinhando aqui no Brasil, né? E a gente está tendo um número de casos muito alto, tá bom. Então, a gente tem que pensar o seguinte, esse ano de 2021, quero dizer, 2021, vai ser um ano meio híbrido, né? Então, o que acontece? A gente tem que ver em cada cidade como é que é a situação. Então, por exemplo, Araraquara, está um horror, está um transtorno, lockdown, né? Mas quando está lockdown, nenhuma escola tem que funcionar também. Para tudo, porque aí a situação daquela cidade, daquele local, está caótica, tá? Agora a gente tem que ver, o Brasil é esse país continental. O Brasil inteiro está caótico? Não, caótico não, está grave, mas não está caótico. Então, São Paulo, tá bom, a gente está na zona amarela, o comércio está aberto, então a escola tem que ficar aberta também. Agora, depois de amanhã, a gente entende que tem um número de casos, as UTIs estão ocupadas, vamos, zona vermelha, vamos fechar o comércio, fecha a escola. E eu acho que esse ano de 2021 ele tem que ser híbrido, e esse abre e fecha vai fazer parte da vida das pessoas. Até quando? Até que todo mundo consiga ter vacina e a gente tem os casos de spanking, né? Então, é isso que eu vejo. Eu acho assim, não dá para falar fica fechada, fica aberta. Depende da região, tem que abrir ou tem que fechar. Eu acho que é isso. Ô, Ana, eu super concordo com você, né? O Brasil é um mosaico, né? Quando a gente vinha de uma fase melhor e agora a gente está com uma piora de novo em várias regiões do estado, UTIs lotadas, 90%, 95% de ocupação, as aulas tinham começado. E aí, assim, tá essa questão, vai, não vai. E eu acho que é muito isso que você disse, né? Quer dizer, cada cidade é uma realidade, né? A gente tenta reduzir os riscos, né, Ana? As turmas estão menores, né? Em muitas cidades eles estão fazendo aquele revezamento 1 por 3, né? Quer dizer, a cada dia vai uma mesma turma, uma subturma, né? 35% da turma, né? E é sempre essa mesma turma, né? Então, 10, vamos por uma classe de 30, 10 vão na segunda, 10 na terça, 10 na quarta. Aí os 10 foram na segunda, vão na quinta de novo, aí na semana, e assim sucessivamente. Com isso se reduz um pouco, né?
as chances de transmissão. Eu estava lendo um artigo de um jornal inglês ontem que fala que cada turma cheia, né, de, sei lá, 25, Sim. não sei quantos alunos tem numa escola inglesa, faz com que cada criança entre em contato direto e indireto com cerca de 800 pessoas, né, para a gente ter uma ideia Isso, da rede de capilaridade, né, que vai isso, se formando, né? Quer dizer, é o avô de um, a mãe de outro, a tia de um, a vizinha do outro, a funcionária daqui, a funcionária de lá, enfim, né? Você forma uma rede muito isso. grande, né? Então, por isso que a gente tem que tentar, né, reduzir um pouco essas redes, né? Ana, você falou um pouco das crianças, que assim, é muito raro a gente ter caso grave em criança, e você falou uma questão que é interessante, assim, as crianças elas transmitem menos por se infectarem menos, ou elas transmitem menos por alguma questão delas, né? Alguma particularidade delas? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, né? Você falou das crianças, mas a gente sabe que outro grupinho que também está sofrendo horrores são os meus queridíssimos adolescentes, né? Que estão subindo pelas paredes, dando beliscão em azulejo, chutando o cachorro, loucos para voltar É para a isso. escola. Mas a gente sabe que o adolescente ele pode adoecer um pouco mais que a criança, né, Ana? E pode talvez transmitir mais que as crianças, né? Em alguns países, Israel, por exemplo, começou até a vacinar, né, adolescentes de Isso, 16 a 18 anos, né? Queria que você contasse um isso. pouquinho essa particularidade das crianças e como você está vendo a questão dos adolescentes, Ana. Boa pergunta, Jairo. Então vamos lá. Das crianças é o seguinte, olha, por que as crianças têm quadros mais leves, tá? Muito possivelmente porque elas têm uma carga viral menor, tá bom? O que significa, muito possivelmente, elas têm menos receptores para o vírus nas células. Então entram menos vírus. Sabe aquele receptor AC2, né, ECA2? Elas têm menos. Então entra menos vírus, tá? Talvez porque entre menos vírus nas suas células, elas tenham quadros mais leves e por isso também elas transmitem pouco. Elas não ejetam muitos vírus, porque a carga viral delas é pequena. Muito Uhum. provavelmente é por isso, tá? Precisam ainda mais estudos, mas o caminho está sendo esse. Então, nesse sentido, as crianças, ó, seguro, tranquilo. E as medidas de segurança, né, que a gente tem, que são máscara, distanciamento social, lavagem de mãos e ambientes arejados, são de longe a melhor coisa. Então, as escolas são seguras. Se a gente pensar uma criança carente que não vai para a escola, onde que ela vai ficar? Na comunidade, o que é um ambiente que, às vezes, é muito mais contaminante do que a escola. Bom, tudo certo. E os nossos adolescentes que estão sofrendo e estão penando, né? Porque o adolescente, você sabe melhor que ninguém, eles têm que socializar, né? Hoje mesmo atendi um adolescente, né, 17 anos, coitado, está preso, né? Isso não é fácil. Então, a gente pode, talvez, sugerir para os adolescentes fazerem aquelas bolhas, sabe? O que é isso? Você tem um grupo de amigos e com esse grupo de amigos se encontra sempre. Não é para ir para balada, para nada disso, mas podem se encontrar, né? Sei lá, ter encontros presenciais, jogar uma bola, fazer um esporte, conversar, enfim, tomar uma água, né? Tudo isso é possível, enfim, né? Então, eu acho que a gente tem que, nesse momento, se segurar assim, né? Não, eu concordo em super gênero, número e grau com você, né? Porque eu acho assim, o prejuízo para eles tem sido muito grande, né? Tanto prejuízo de aprendizagem, né? Eu acho que eles vão ficar... É diferente, né? Você ter aula online o tempo inteiro e você ter aula presencial. Eu acho que ele tem essa percepção que a escola ela vai muito além de um espaço de aprendizado, né? É um espaço de socialização, é um espaço de contato. Então, mesmo que eles encontrem menos gente, assim, que a gente tenha clusters, né? Bolhas de 10, né? E que eu acho que para eles isso tem um impacto positivo muito importante, né? Tem muito... A Ana deve ter pego no consultório também muito jovem com transtorno, com piora de transtorno alimentar, com piora
de quadro de ansiedade, com piora de comportamento compulsivo, às vezes de jogo, às vezes de internet, às vezes até de compra online. Nossa, total. Muito, né? Então, assim, eles descompensaram, né, Ana? Porque Descompensaram. Muito difícil, né? E sabe o que a gente vê? A Michele Loreto passou aqui, minha amiga querida. Ah, Michele! Michele, ela tem uma irmãzinha e ela falou uma coisa que é verdade, a Marina. Muitas crianças da idade da Marina, Marina deve estar com quanto? A Michele deve me lembrar aí, mais uns 6 anos, 5, 6 anos, não queria ir para a escola. Às vezes eles não querem ir para a escola. Mas depois que vão, né? Nossa, aí eles veem como é legal voltar para a escola, né? E vários, está acontecendo isso com vários. E eu sempre pergunto, tem 5 anos a Marina. Então é isso. Eu sempre pergunto para as crianças o que gostam mais, do ensino virtual ou presencial. É incrível, mas todo mundo fala presencial, 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 né? Então, eu acho que a escola está tendo, para usar uma palavra da moda, um ressignificado para as próprias crianças. É super importante isso aí que você está falando, né, Ana? Porque eu acho que é isso. A gente falava muito que essa é uma geração que já vinha sofrendo, que é uma geração que usa demais rede social, que é uma geração que usa demais internet, que eles abrem mão dos contatos presenciais para ter apenas contatos digitais. Mas aí, quando a gente se apresenta ou é apresentado a uma situação dessa, a gente começa a se dar conta que, na verdade, é isso, né? A escola é muito mais do que isso, né? Quer dizer, é o espaço que eu vou encontrar meus amigos, que eu vou aprender. Adolescente tem muito essa coisa de identificação com o grupo, né, Ana? Assim, é muito importante, ele se enxerga ali no grupo, né? Ele se individualiza olhando para o entorno, né? Então, é muito importante para ele ter esse termômetro, né? E isso não é igual na rede social e na internet, né? Então, isso é uma questão muito importante. Ana, você falou da irmãzinha da Michele, que tem 5, 6 anos, que estava com a dificuldade de voltar para a escola. E aí eu queria aproveitar esse gancho, né, para falar isso. O que fazer, né, de uma maneira geral, para crianças e mesmo adolescentes, né, que ficaram muito impactados, né, com essa questão da pandemia, às vezes pais adoeceram, perderam familiares, né, e estão com muito receio, né, às vezes até um quadro meio fóbico, né, evitativo, né, de sair de casa e de se imaginar na escola, né? O que você tem recomendado para os teus pais, para as tuas crianças? Como que você tem lidado com... Porque, assim, eu concordo com você, a esmagadora maioria quer voltar e fica feliz quando volta. Mas a gente tem um grupo que muita gente está orientando. Se ele quer ficar em casa, deixa ele ficar mais um tempo em casa. Estão deixando uma coisa mais solta, mais optativa. Mas você acha que tem que ser isso ou a gente tem que dar uma forçadinha, a gente pais, a gente educador, para que a criança vá para a escola, né? Veja, então, boa pergunta, Jairo, como todas as suas perguntas. Eu acho o seguinte, assim, olha, as crianças, eu vejo isso, as crianças são muito o reflexo do que os pais pensam. Elas são esponjas e absorvem muito o comportamento dos pais. Então, se as crianças entendem, percebem, aquela percepção que só elas têm, que o pai ou a mãe estão com medo de mandá-las para a escola, essa criança vai estar apavorada de voltar para a escola e ela vai dizer que ela não quer ir, entendeu? Algumas, até para agradar o pai e a mãe, entenderam que elas não querem ir. Isso é muito comum. Então, eu acho assim, o primeiro passo para que a gente consiga ter as crianças de volta para a escola, de fato, é o pai e a mãe estarem conscientes da importância do fato da criança voltar para a escola. Na hora que os pais passam essa segurança para a criança natural, filho, não tem problema nenhum. A escola é segura, você vai voltar para a escola e vai dar tudo certo, pode voltar. As crianças vão com outra percepção e com outra posição emocional para a escola. Não tenho a menor dúvida disso, viu? Não tenho. E aquelas que, porventura, têm um pouquinho de medo, conversa. Tem que realmente os pais, nessa postura segura, conversarem com as crianças, que a escola é um local seguro para elas, dentro desse ambiente de pandemia. A casa é tão segura quanto a escola, vamos dizer assim,
porque também na casa entram e saem pessoas que trabalham ou que estão fora, ninguém está totalmente isolado e fechado. Então, as crianças são assim, elas são reflexo daquilo que os pais estão sentindo e demonstrando para ela. Ana, eu estou pegando o termômetro aqui dos comentários, estão entrando vários comentários, e tem duas questões, dois comentários. Tem um comentário e uma questão que eu queria ver se você consegue responder. Uma, eu não consegui lembrar o nome de quem fez a pergunta, mas basicamente ela está grávida no último trimestre, ela tem uma criança de 3 anos, a criança está sentindo muito falta da escola, quer voltar para a escola, e ela pergunta, deixo voltar ou espero a gestação terminar? Essa é uma dúvida. E o que eu estou sentindo muito aqui também, tem muita gente que está falando assim, escola essencial, escola fundamental, por que não vacinar agora os professores? Os professores muitas vezes são mais velhos, fazem parte de grupos mais vulneráveis. Porque os professores não entram ou não entrariam, talvez, numa lista de prioridades tão importante, ou quase depois, por exemplo, do profissional de saúde que está na linha de frente, por exemplo, né? O que você acha em relação a isso? A Marta Souza, acho que é Marta Grande Pousa, que fala escola essencial. Várias vezes ela está mandando essa mensagem aqui para a gente. É isso aí, Marta, tá certo. E é essencial mesmo. Então, vamos lá, olha. A primeira coisa, eu estou defendendo, vou falar da vacina dos professores. Eu sou a defensora número 1 da campanha Professores Vacina Já. Eu não tenho dúvida, mas nenhuma dúvida, né? Mas nenhuma dúvida. O que garante o futuro do país é a educação. A educação, eu acho, dos bens mais importantes, mais valiosos, é o tesouro do país, é a sua educação. A gente tem que ter uma educação decente. O Brasil, nesse ponto, é uma vergonha, mas a gente tem que lutar por uma educação decente. E a gente só vai conseguir lutar por uma educação decente se a gente tiver o número 1, que é o que todo mundo deveria ter, um respeito ao professor. O professor, eu sempre falo isso, né? Os professores merecem todo o nosso respeito. E dentro dessa postura de respeitar o professor, valorizar o trabalho do professor, a gente tem que dar proteção para o professor agora. Então, eu acho assim, que os professores tinham que passar na frente mesmo. Tem que vacinar, claro, o profissional da saúde, idoso, tá bom. Esses grupos eu deixo ficar na frente dos professores, mas na sequência eu acho que são os professores. Eles têm que estar já nessa fila, tá? Então, não tenho a menor dúvida disso. E a outra pergunta que você fez, da gestante, que tem uma filhinha de 3 anos, olha, aí tem que fazer uma análise da situação. Gestante é um grupo de risco. Então, ela é uma pessoa do grupo de risco e a gente tem que cuidar disso, tá? Tem que cuidar muito disso. Como é que é a escola da filhinha dela? É uma escola que tem medidas de proteção seguras. A filhinha dela consegue ficar de máscara o tempo todo. 3 anos, isso às vezes é difícil, tá? Como ela já está no último trimestre da gestação, por ela ser um grupo de risco importante, como são as gestantes de risco cada vez mais provado, eu esperaria um pouquinho, tá bom? Para mandar a filhinha de 3 anos para a escola. Se fosse um filho de 7, 8, 9 anos, que já tem condição de medidas de segurança, com assim, mais consciência, tudo bem. Mas uma filhinha de 3 anos, eu acho que melhor esperar um pouquinho, tá? Ana, e tem mais uma pergunta aqui interessante. Ju Carari, ele fala assim, Jairo, mas na verdade quem vai responder é a Ana. Minha filha está com Covid 9º dia. E ela quer saber assim, eu imagino que seja isso. Meu outro filho de 5 anos já pode voltar para casa, Ana? Ou vamos esperar aí mais uns 4, 5 dias? Mais seguro esperar. É no mínimo 10 dias, no mínimo 10, tá bom? Idealmente 14 dias. No mínimo 10 dias, desde que, né, a pessoa que teve Covid esteja totalmente assintomática há 72 horas, tá bom? Se já estava assintomática, não tem sintoma nenhum, não tem febre, não tem nada, há 72 horas, aí depois de 10 dias, no 11º dia, tudo bem voltar, tá bom? Legal. Ana, conta para mim uma coisa. Bom,
você mudou, agora um pouco de curiosidade sobre a rotina da Ana pós-pandemia. Ana, você mudou muito sua rotina, né, Ana? Assim, no primeiro ano, muito. Como que tá agora? Você continua com uma rotina muito diferente daquela que você tinha? Você está conseguindo, aos poucos, flexibilizar? Você já conseguiu tomar vacina? Conta pra gente. Sim, eu entrei na pesquisa da Coronavac, tá? Então, isso foi muito legal. Então, eu entrei na pesquisa no grupo Profissionais de Saúde 60 mais. Então, eu entrei em dezembro na pesquisa, não sabia o que eu tinha tomado, se eu tinha tomado placebo ou a vacina. Eu tomei 2 doses em dezembro, tudo certinho. Aí, em janeiro, finalmente, eles abriram o estudo, aí eu fiquei sabendo que eu tinha caído no grupo da vacina. Então, eu já estou imunizada faz tempo. Oh, que delícia! Né? Agora sim, pergunta, alguma coisa mudou nos meus cuidados? Zero. Eu continuo direitinho, não vou em restaurante, porque eu não acho que eu não tenho que ir para restaurante, tá? Então, eu tô quietinha, fazendo só o essencial, né? Mas, assim, estou atendendo no consultório, claro, normalmente, com todo equipamento de segurança, tá? Mas, né, sou médica, estou lá atendendo na linha de frente. E isso é muito importante. Então, a minha rotina agora, o que mudou, mesmo estando vacinada, está igual nesse sentido, consultório. E a grande mudança, Jairo, que você sabe que eu dou aula para você, dou aula na Faculdade de Medicina, sei lá, eu há quantos, 30 anos. E pra as aulas eram... Para mim foi ontem, Ana. Ontem. Acabei ontem a faculdade. Né? E as aulas eram presenciais e agora as aulas estão virtuais. Então, essa foi a grande mudança. A minha rotina, que era todo dia de manhã ir para o Hospital das Clínicas, agora eu fico em casa dando aula. Então, essa foi a grande mudança que houve, né? E a outra mudança também, né, que você sabe que eu faço essa parte de comunicação e saúde com a Joana, aqui minha sócia, né? E essa parte cresceu muito agora na pandemia. Por quê? Porque nosso objetivo, nossa missão é democratizar a saúde e dar informação em saúde. E a quantidade de informação que a gente tem que passar é grande. Então, tem mais live, tem palestra, tem muita coisa que a gente está fazendo online. Então, é isso. O que houve de mudança é não vou mais para o hospital de manhã. Cresceu muito a minha parte com a Joana, de comunicação e saúde. E consultório, tudo igual, com todas as medidas de proteção. E assim o dia passa voando. Voando! Ana, agora eu vou falar 3 coisas rápidas. Primeiro, eu vou contar para todo mundo que está assistindo que ano que a Ana me deu aula na Faculdade de Medicina. Que ano foi, Jairo? Eu vou me entregar e vou entregar a Ana. Olha, tá certo que a gente era muito precoce, né, Ana? A gente era precoce, eu comecei a dar aula cedo. Olha, mas eu tive aula com a Ana em 86, 87, 88. Então, Meu Deus! Eu tinha acabado a residência. A Joana tinha 6, 7 anos. Espetacular. Foi. Enfim, eu conheço a Ana, então, há mais de 35 anos, pessoal. Mas faz tempo. Deixa eu explicar que eu acabei a residência, eu já comecei a dar aula. Pois é. E naquela época a gente terminava a residência com 15 anos, né, Ana? Isso aí. Bom, depois de ter contado essa curiosidade para todo mundo, Ana, tem uma questão que você falou super importante, né? Você tomou a vacina, você só soube depois, mas os teus cuidados não mudaram, né? E acho que esse é um recado muito importante também, né? Lá na Inglaterra, que eles estão tendo esse mega sucesso aí, né? Com uma redução brutal de todos os indicadores, né? O que eles apontam é isso, o progresso da vacina, né? Quer dizer, tem muito mais gente vacinada, com isso o vírus circula menos, tem menos gente suscetível, né? E junto com isso, eles fizeram um lockdown britânico mesmo, né? Assim, nada parecido com esse lockdown meia boca que a gente fez por aqui, né? Então,
Então, assim, a gente toma vacina, né? Mas é muito importante que as pessoas continuem a se cuidar. E acho que isso que você falou desde o começo é muito importante, né, Ana? 2021 não vai ser o ano do oba-oba, não vai ser o ano da Não, ruptura, não vai ser o ano da mudança radical, né, nada. Ana? Esse 2021 inteirinho, no meu modo de ver, vai ser híbrido mesmo, né? Por todas as razões do mundo, porque até que toda a população brasileira consiga ser vacinada e a gente, de fato, comece a observar aquela queda significativa, eu acho que vai esse ano inteiro, inteirinho. A vacina no Brasil, por questões de erro de gestão política, né, tá muito devagar. Tá muito devagar mesmo. Então, eu gostaria que até o fim do ano todo mundo tivesse vacinado. Não sei se isso vai acontecer, mas vai ser muito, tá muito devagarinho mesmo. Então, até lá, todo mundo tem que se cuidar. Por quê? Porque quanto maior a disseminação desse vírus, maior a chance de mutação, que é o que está acontecendo. Por isso que a Inglaterra se fechou inteira. Olha, a mutação está aqui. Vamos fechar tudo. A gente não pode deixar espalhar. É o que deveria fazer aqui no Brasil também. O vírus de Manaus, que é esse P1, que é essa mutação, espalhou no Brasil inteiro. Né? Já. E possivelmente a gente não sabe ainda porque a gente não tem esse estudo genômico tão bem feito, mas possivelmente nesses lugares em que você tem um avanço importante, a presença dessa variante P1 possivelmente tem um papel, né, Ana? Assim, Sim. Né? Essa variante, ela dá uma transmissibilidade muito maior e nos locais em que ela foi identificada, o número de casos na UTI está muito grande também. Então, há quem já esteja se perguntando se essa variante também não é mais grave. Isso é muito preocupante, não se sabe ainda, mas existe essa preocupação da variante não só disseminar mais, mas causar casos mais graves também. Porque o número de pacientes na UTI agora está muito grande, muito alto. Pessoal, eu sei que a Ana tem que sair daqui a 5 minutinhos. Eu vou só mandar 2 perguntinhas super rápidas para você, Ana. Uma é da Michele da Silva Trindade, que está acompanhando a live. Ela diz o seguinte: uma criança pega Covid, ela precisa depois fazer um acompanhamento com o pediatra? Por quanto tempo? Precisa fazer algum exame específico? Essa é uma pergunta. E outra pergunta, Ana, até uma notícia que a gente deu no nosso site ontem, o doutorjairo.com.br, que a gente, na verdade, a gente repercutiu uma notícia lá do FDA, o Food and Drug Administration dos Estados Unidos, né, que falava que a chance de transmissão de coronavírus por embalagem é altamente improvável. Uma coisa que a Rosana Richtman já tinha falado para mim numa live que a gente fez lá no UOL, há muitos meses atrás. Ela já falava assim: eu acho muito pouco provável, o FDA fala isso agora. Aí a pergunta que não quer calar é: Ana, a gente pode parar de lavar banana, tomate? Ou pode continuar lavando banana e tomate até o final do ano? Essas 2 perguntas. Olha, gente, pode parar de lavar banana, tomate, pode parar, tá bom? Tranquilo. Pega a embalagem dos produtos, joga fora, mas a alimentação é quase nada contaminante, tá bom? A carga viral que se tem nos alimentos é praticamente impossível de causar, né, doença. Então, tranquilo, pode parar de lavar banana, tomate, tudo. Lava só o que a gente já lavava antes, mas não pelo Covid, tá bom? Né? Normal, higiene normal que a gente já fazia antes de qualquer pandemia, né? Tá bom? A Cláudia Pessotto tá aí? Pode, Cláudia, pode ficar tranquila. Tá? E as crianças que têm Covid, o que a gente tem que fazer? Então, como as crianças têm quadros leves em geral, a gente só acompanha a oxigenação das crianças. Põe aquele aparelhinho no dedo, 2 vezes ao dia tá bom. Tá saturando oxigênio acima de 93%, tranquilo, tá? Elas têm sintomas, assim, no começo, uma febrinha, um pouquinho de tosse, aí dá só um sintomático, pronto, acabou. Conta os 10 dias, depois a criança está liberada. Se ela teve esse quadro leve, sintomas leves, não precisa fazer exame, não precisa fazer nada. Acompanhamento pediátrico de rotina, tá bom? Então, essa é a conduta que a gente tem com as crianças, tá?
E uma dica que eu dou, aquela síndrome inflamatória multissistêmica é raríssima, 0,6%. Mas é bom todo mundo saber, ó, e tem tanta gente aí assistindo a gente, o que é essa síndrome? 15 dias depois que se teve o Covid, 15 dias, a criança começa com uma febrona alta, parece escarlatina, manchinhas vermelhas pelo corpo, conjuntivite, diarreia às vezes, dor de cabeça, ela fica moadinha. Aí acende uma luz, aí procura o atendimento médico, fala que ela teve Covid, e aí a gente pode, se fizer o diagnóstico, instituir um tratamento que é imunoglobulina, o mesmo que a gente faz para Kawasaki. Aí a gente tenta evitar a complicação, tá? Legal. Ana, super, super obrigado. Sempre é bom falar com você, Jairo, tô sempre aqui. Ó, digo mesmo, quando quiser me chama. Eu não estou indo muito para São Paulo, quer dizer, não estou indo nada para São Paulo, estou evitando também me deslocar, pegar avião, essa coisa toda. Sim. Mas, pô, espero que logo, logo a gente possa se encontrar ao vivo e em cores, quando tudo isso passar e melhorar. E, enquanto isso, quando quiser, só me chamar por aqui. Opa! Fazemos nossas lives. Vamos lá, nossas lives híbridas ou não, com vai que vem, mas estamos aqui. Né? Vamos sim, Jairo. Sempre é bom falar com você, a gente pode fazer mais, tá bom? Tá ótimo. Olha, um grande beijo, bom descanso, um beijão para Joana também e a todo mundo, né, que acompanhou a gente essa noite aí. Espero que a live tenha sido bacana, que vocês tenham aprendido um pouquinho. Ó, tua cachorra tá dando tchau também. Acho que ela já entendeu que acabou, ela já quer que venha pro meu, ela quer vir pro meu colo. Tá bom? Beijão, Ana. Beijão, Jairo. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.